Fala galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme e aqui eu trago para vocês uma, entre aspas, aula sobre AVC isquêmico. Faz um tempo que eu não posto alguma aula aqui no canal, peço até desculpas para vocês, mas é porque tá bastante corrido esses últimos tempos, mas espero que vocês gostem em geral. E se vocês gostarem da aula, deixem o seu like e se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito. E espero que vocês gostem. Enfim, a A apresentação em si ela foi montada para o estágio do internato de cirurgia geral, por isso aqui o título dela, logo aqui no canto esquerdo, na sua tela. E eu estive presente no Congresso Paulista de Neurologia deste ano, por isso tudo que está aqui são com relação às últimas diretrizes, os últimos achados com relação a todos os pontos da terapêutica. Então, é isso. Tá tudo atual com relação ao guideline da Stroke, da American Heart Association e também da Academia Americana de Neurologia, Academia Europeia, e vou acabar discorrendo aqui na aula sobre diversos conflitos com relação a diversos pontos da terapêutica. E bom, são pontos atuais. Então, se antes era preconizado tal ponto de pressão arterial, hoje não é mais. E daqui a 6 meses pode não ser essa apresentação ficar antiga para daqui a 6 meses. Mas aqui estão algumas imagens então que me representam a Academia Brasileira de Neurologia, que nem eu comentei com vocês, que eu estive no Congresso Paulista de Neurologia deste ano. E aqui está o símbolo da UFSCar, da Federal de São Carlos, universidade que me representa, a qual eu represento, e por isso eu decidi colocar aqui. E o símbolo da Atlética, da Medicina UFSCar, a qual levo para frente. Símbolo administrativo da Medicina UFSCar. E é isso. E aqui eu começo a apresentação com vocês sobre o que nós sabemos sobre AVC isquêmico. Imagem de um cérebro cansado, até do porquê do The Post Photos, está aqui a referência logo na imagem, até do porquê tempo, galera, é cérebro. E a gente tem que ficar, isso tem que ficar claro na nossa cabeça, a todo e qualquer momento, antes de instituir uma terapêutica e antes de aplicar cada escala, ou antes de conversar com o nosso paciente, ou antes de se apresentar para ele, ou antes, caso você não seja da área da saúde e seja apenas um indivíduo no seu meio social, se atente em alguns pontos dessa apresentação, porque eles podem ser úteis para vocês também. Tá bom? Tô um pouco nervoso, mas vamos lá. 3 minutos já de introdução. Então, o tempo é... Fala galera, tudo bem? Pois então, essa é a segunda parte do vídeo sobre o AVC isquêmico, terapêutica sobre o AVC isquêmico. E eu estava bastante cansado nessa parte. A primeira, eu espero que vocês tenham assistido de verdade, porque se vocês não assistiram, é muito importante deixar a seguinte mensagem para vocês: tempo é cérebro. E mediante isso, espero que vocês gostem dessa segunda parte do terapêutico. Eu estava bastante cansado nela, mas eu vou estar contra-argumentando a diretriz de 2018 da Stroke, da American Heart Association. E a última que tinha saído é de 2013, ficou um tempo sem ter lançado alguma e acabou lançando. Mas espero que vocês gostem mesmo assim do vídeo, se inscrevam no canal e eu ajude cada um de vocês. E é isso. Bora lá? Vamos. Aqui dão os tratamentos nível 1A de evidência para o AVC isquêmico. E nível 1A por quê? Para ser nível 1A, o estudo ele tem que ser validado, ele tem que ser multicêntrico, randomizado, duplo cego, enfim. Níveis 1A de evidência são esses 5. Aspirina, né, um AS, tem um efeito muito pequeno no quadro agudo, um AVC, mas é importante posteriormente, né, para evitar a recorrência de um novo AVC, dado então, né, a sua etiologia. Trombólise endovenosa em 1995, que foram estudos, né, financiados pela NIH,
né, que receberam trombolítico, 30% tiveram mais chance de evoluir sem sequelas, praticamente curáveis em 3 meses. No Brasil, acabou chegando aqui em 2003. E hoje, 2019, e os hospitais ainda não estão habilitados para trombolizar os pacientes. Isso é muito triste e preocupante. Tem uma janela de 4 horas e meia para trombólise endovenosa, desde o paciente ter o evento, né, ter o déficit focal motor, até instituir a trombólise para o paciente. Aquela zona de penumbra que eu mostrei anteriormente, a gente vai conseguir reduzir bastante a possibilidade de ter um comprometimento irreversível naquela imagem. Então é super importante. Acima de 4 horas e meia já aumentaria a transformação hemorrágica se eu instituísse a trombólise endovenosa. Como também não seria tão modificável a imagem no paciente, né? A zona de penumbra seria quase que irreversível para ele. Um tratamento índice, então, né, para trombólise endovenosa é o RTPA, né, com uma dose aqui que está mostrada, 0,9 mg/kg, máxima de 90, ou seja, o paciente tem 100 kg, 90, tem 110, vai ser 90 a dose dele. E engraçado que são 2 frascos. E tem também uma válvula. Você conecta essa válvula nos 2 frascos, mexe eles, e 10% disto, né, retira uma parte, então, né, da quantidade, 10% disto em bolos, imediatamente para o paciente, 90% em bomba de infusão contínua para correr em 1 hora, e você tem que ficar ali do lado do paciente para ele não ter nenhum evento adverso com relação à trombólise, a qual tem bastante efeitos colaterais. E também temos que, verificando, fizemos o NIH, a escala de NIH, na entrada do paciente, 5 a 8 minutos para efetuar aquela escala. Antes da trombólise, fez de novo, viu a pontuação de 11, beleza. Deu a trombólise para ele. Pô, NIH diminuiu, tá dando certo, legal. NIH aumentou, posso estar diante de uma transformação hemorrágica e a trombólise pode estar sendo um malefício para aquele paciente. Então tem que ficar atento, tem vários pontos que trazem risco para o nosso paciente. E a gente tem que ficar ligado com relação a sangramentos identificáveis tanto por dor de cabeça súbita, o paciente está deitado, decúbito dorsal a 0 graus, pode estar tendo uma dor de cabeça súbita, náusea, vômito, alteração brusca da pressão arterial. Esses pontos têm que ficar claros para a gente tem que parar com a nossa trombólise e verificar o que está ocorrendo com o paciente. E às vezes nem voltar. E podemos enviar ele então para trombólise endovascular, ou dependendo de critérios, fazer logo de imediato, que é também chamado de trombólise mecânica, tem uma janela de 24 horas. Antes a gente pensava que a trombólise endovascular, trombólise mecânica, né? Enfim, poderia ser feita em até 6 horas. Só que o que acontece? Muitos AVCs ocorrem naquele período noturno, em que o paciente está dormindo. E o paciente, então, tem um evento neurológico, focal, motor, enfim, e não tem tempo da trombólise endovenosa para ele. E a trombectomia, nesse caso, é super importante. Mas, imagina que o AVC, então, ocorreu às 9 horas da noite. O paciente foi se deitar às 8 horas da noite. O evento ocorreu às 9 horas da noite. O paciente acordou às 6 da manhã. Oi, doutor, tô um pouco... com fala, dificuldade para falar, dificuldade mímica, com apresentação mímica na face, com relação aos músculos, né, irregular, e também com paresia de algum lado, enfim, que nem foi comentado anteriormente para vocês. E às 6 horas da manhã, ele não vai mais receber trombólise endovenosa e não vai mais receber trombectomia. Por isso que esse estudo foi super importante. E ele é de janeiro de 2018. Tão importante que mudou a terapêutica com relação ao AVC e também sobrevida. O paciente teve o evento, então, como eu dei o exemplo para vocês, às 9 da noite, às 6 da manhã, se ele for ao hospital,
pode ser feita trombectomia mecânica, temos até 24 horas para fazer. Antes a gente pensava que não tinha benefício e muito pelo contrário, tem bastante, podemos salvar a vida dele e até reverter o quadro neurológico dele, que ele está apresentando subitamente. Isso é super importante, galera, tem que ficar claro pra gente, beleza? Então, hoje, né, se sabe que 90% dos AVCs que ocorrem durante o sono vão ocorrer naquele período de 1 hora antes do despertar, né, até por causa do aumento, né, de catecolaminas e também do cortisol. Mas isso tem que ficar claro pra gente. O artigo foi um artigo da New England Journal, né, of Medicine e está facilmente de encontrar na internet. O artigo é este aqui. Tá certo? Outro tratamento, então, nível 1A de evidência, craniectomia descompressiva, né? E a internação em unidade de AVC. Por isso que é importante treinar todos os hospitais, todos os profissionais do hospital têm que ser treinados com relação ao reconhecimento de um paciente com AVC e também naquela cadeia de sobrevivência, né, dos 7Ds, desde o despacho até a chegada no centro de emergência, até a ida ao centro de imagem, até a ida ao centro vascular, até o CTI. Então isso tem que ficar claro para a gente. A internação em unidade de AVC muda o prognóstico do paciente. E muda muito. Muda muito. Se ele está apresentando uma hemiparesia, ele vai deixar de apresentar se for instituído o tratamento índice para ele em um momento oportuno. Em cada 4 pacientes a gente consegue salvar. A gente consegue reverter completamente os sintomas que ele está apresentando. E, enfim, muito tempo de aula já. Trombólise, as indicações, então tem que estar dentro da janela terapêutica, maior do que diz um paciente ser maior que 18 anos, PA menor do que 1,85/10, sustentada, né? E mais pra frente eu vou estar mostrando para vocês o quão que a gente tem que estar aferindo aquela pressão arterial para o nosso paciente, mas significa então que se tiver acima disso, dá para fazer nitroprusiato e, dependendo de contraindicações, claro, trombolizar o paciente. Mas tem que estar abaixo de 1,85/10, senão vai aumentar a chance de transformação hemorrágica para ele. Tomografia, então, sem sinais de sangramento, nem agudo, nem anterior crônico. NIH maior do que 4, exceto, né, para afasia. Né? Então, a afasia não pontua, mas o NIH, né, motor, né, sensorial, maior do que 4. Então, até um NIH, né, até assim, entre aspas, né, um NIH menor do que 25, na ausência de diabetes mellitus ou paciente menor que 80 anos. Se for maior que 80 anos, a gente já toma outro protocolo, a depender. Mas até um NIH menor do que 25, que não seria um acometimento extenso daquele AVC. E não ter contraindicações, então, né, que eu vou falar posteriormente. Ter acesso, então, à neurocirurgia em até 30 minutos, tem que estar chegando, né, na neurocirurgia para uma craniectomia ou uma trombólise mecânica, né? Caso tenha uma transformação hemorrágica, vai precisar de uma abordagem cirúrgica, né, para descomprimir aquela loja craniana. As contraindicações da trombólise é trauma crânioencefálico ou AVC nos últimos 3 meses. Teve um AVC há 5 meses, pode ser feito trombólise? Pode, né? Contraindicação até 3 meses. Punção em sítio arterial não compressível, sangramento intracraniano prévio, neoplasia intracraniana ou má formação arteriovenosa ou aneurisma são contraindicações, aumenta o risco de rompimento do aneurisma ou de transformação hemorrágica mediante a má formação arteriovenosa, ou a neoplasia intracraniana, né, também pode acabar comprometendo nosso tratamento. Se a PA estiver acima de 1,85/10, ou seja, se antes estava menos que 1,85/10, então acima de 1,85/10 contraindica a trombólise. Isso tem que ficar claro pra gente. Sangramento interno, então, ativo, lógico, né? Não precisa nem falar sobre isso. E plaquetopenia menos do que 100 mil conhecido, ou anticoagulação com heparina ou varfarina nas últimas 48 horas já contraindicaria uma trombólise para o paciente. Né? E a depender também do INR, né? O INR tem que estar até 1,5, 1,7. Mais do que isso, contraindica. Né? E glicemia menor do que 50, até do porquê. Né? Isso pode confundir a gente com relação ao déficit neurológico do paciente. E se a glicemia for refratária também após a infusão de soro glicosilado.
Então é contraindicação absoluta. Até do porque a gente está verificando o nosso paciente. Assim que o paciente chegar, a gente tem que monitorizar o paciente, pegar 2 acessos para ele. É padrão, cara, é padrão de emergência. Pegar 2 acessos para ele, catéter nasal, catéter de oxigênio nasal, né, saturação menor do que 94%. Isso tem que ficar claro para a gente. A gente está diante de uma emergência médica. Agora é emergência médica. Antes não era, né? Do que a gente sabia, mas, né? Desde antes a gente já sabe disso, mas... né, enfim. Tomografia de crânio, né? Com mais de 1/3 da artéria cerebral comprometida, tem um alto índice de transformação hemorrágica, ou seja, um NIH de 22, por exemplo, né? E aqui estão as contraindicações relativas, então, né? Melhora rápida dos sintomas, né? Uma contraindicação relativa, né? Mas pode ainda fazer uma trombólise para ele, endovascular, né? Gestação também é uma contraindicação relativa, né? A depender da pressão arterial do paciente, né? Aos meses de gestação em que ela se encontra, cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias, infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, é uma contraindicação relativa e você vai verificar risco-benefício para aquele paciente, ou seja, se ele chegou em 30 minutos no hospital desde aquele momento, né, fez a tomografia em 30 minutos desde o momento em que ele teve o déficit até o momento em que ele fez a tomografia e já vimos, podemos instituir uma trombólise para ele, pô, gente, pesa risco-benefício e a depender é sim, sangramento, então, trato gastrointestinal ou trato geniturinário nos últimos 21 dias, crise convulsiva, né, na instalação com isso prolongado, antes da crise convulsiva era contraindicação absoluta e hoje não é mais, e nos cuidados após trombólise, né, ou seja, a gente vai trombolizar o paciente, é aquilo lá que eu falei, tem que ficar grudado no paciente, vai trombolizar? Beleza, vamos, só que vamos ficar grudado nele, tem que ter um profissional 24 horas com ele, profissional médico, 24 horas com aquele paciente para ficar verificando, né, se ele tem algum déficit, se ele alterou o déficit motor, né, ou então se ele rebaixou, se a saturação diminuiu, se ele apresentou alguns dos sinais críticos, né, da trombólise vascular que nem eu comentei antes. Então a gente vai monitorizar a PA para ela ficar menor do que 185 por 110, controle da glicemia, evitar hipertermia. Isso é importante. Hoje a gente sabe que a temperatura tem que ficar entre 37 e 39 graus. Não mais, não menos. Isso é importante. Hipertermia acima, ou seja, temperatura acima, antitérmico, enfim, vou estar falando mais para frente. Evitar sondas, né, porque senão podem causar micro-rupturas e sangrar com relação ao antitrombólítico. Então, sondar apenas depois de 24 horas do término da infusão e repetir a tomografia após 24 horas. E aqui está com relação à craniectomia descompressiva, né? E é o protocolo, né, da NIH, né, maior do que 15, então, né, com evidência de um acometimento na cerebral média extensivo, menos do que 60 anos ou igual a 60 anos, tomografia evidenciando, né, uma hipodensidade, né, córtico subcortical no acometendo mais do que 50% do território da cerebral média. E é protocolo de inclusão. Protocolo de exclusão, né? Então, né, são doenças incapacitantes, né? Ou seja, doenças musculares, doenças neurológicas ou clínicas, né, sinais severos neurológicos de deterioração em tempo da indicação unilateral ou bilateral, né, dilatação da pupila, com midríase, ausência de reação fotopupilar, né, ou né, sinais de patologia extensa ou flexão, ou sinais, né, patológicos de extensão ou flexão dos membros, né, descerebração, decorticação, Glasgow está piorando, enfim. Complicações clínicas severas, doente em estado terminal, outras doenças, né, e não habilitado ao cuidado intensivo em leito, e hemodinamicamente instável no momento da indicação cirúrgica.
Então, depois da tomografia, 6 a 12 horas, né, depois da chegada, não, ou menos, né, em caso de deterioração neurológica, é um paciente que está incluso, né, no follow-up, em inclusão, no protocolo de crânio descompressiva. E depois da segunda tomografia, uma nova tomografia, depois de 6 a 8 horas, devemos fazer. A indicação para a crânio descompressiva, né, que nem foi comentado então antes. Antes da trombólise, tem que fazer uma tomografia. Fez quando ele chegou, fez antes da trombólise, caso não tenha feito rápido. Antes da craniectomia, depois da craniectomia, 6 horas depois da craniectomia, tem que fazer tomografia. E beleza. Fizemos tudo isso, né? Ou o paciente não é elegível tanto para a craniectomia quanto para a trombólise, o que fazer? Instituímos então tratamento conservador. Diminuir então a pressão só se acima de 220 por 110. AS de 300 após a saída do quadro agudo. Estatinas, dependendo da etiologia, e profilaxia para tromboembolismo venoso, que a gente vai estar discutindo mais para frente. Então, da profilaxia com relação à etiologia, mais principal, controle da pressão arterial, controle de diabetes, controle da dislipidemia, cessar o tabagismo, realizar atividade física regular, profilaxia secundária de acordo com a etiologia, né? Então, se teve um AVC cardioembólico, vai anticoagular, se teve um arteriotrombótico, vai dar uma antiagregação plaquetária, se teve dissecção, descartamos, né, hemorragia subaracnoide e não houver HSA, então vamos fazer com anticoagulação por 6 meses. Se na etiologia foi por causa de uma dissecção, né? E foramen valpatente com trombose venosa profunda, anticoagular. Sem trombose venosa profunda, antiagregar, né? 1/4 das pessoas vão ter foramen valpatente, então a gente vai antiagregar 1/4 das pessoas, certo? A depender, né, de contraindicações e indicações. Correção do foramen valpatente, a terapêutica é bem, assim, controversa na literatura. Tem correção? Tem. Tem como instituir? Tem. Mas tem casos específicos para isso, certo? E também profilaxia secundária, né, com estenose de carótida maior que 70%, né, a gente vai considerar uma angioplastia ou até mesmo uma endarterectomia, caso seja muito obstruída aquela carótida, para evitar um novo AVC isquêmico. Então aqui está um protocolo, né, da Associação Paulista de Medicina, e na suspeita então de um AVC, hemograma completo com plaquetas, glicemia, coagulograma, sódio, potássio, ureia, creatinina e um ECG para o paciente, aplicar a escala clínica no AVC do NIH, que é protocolo ainda, em 5 a 8 minutos, realizar uma tomografia de crânio, se normal ou área de isquemia, tem mais do que 4 horas e meia do início dos sintomas, ou não é candidato a trombólise, aqui tira. Esse daqui é antigo. Faz trombectomia. Se menos do que 24 horas. Menos do que 4 horas e meia do início dos sintomas, candidato a trombólise, faz o antitrombolítico, o RTPA, com dose, né, etc e tal, você tentando para fatores de piora do paciente, ou também craniectomia, a depender da extensão daquele AVC. E esse protocolo aqui tá antigo, né, por causa que ele, se for acima de 4 horas e meia, no candidato já manda dar um AS, né, isso aqui caiu por terra, né, hoje em dia a gente verifica se tem menos do que 24 horas do início dos sintomas, o paciente pode ser candidato a fazer uma crânio descompressiva, pode ser candidato a fazer uma trombectomia, né, para tirar o coágulo por lá, e isso é feito pela artéria femoral, né, que chega o catéter até o local onde está obstruído, puxa o trombo, retira e aquela área se reperfunde. É incrível, mas o protocolo aqui é antigo, né? Mas isso aqui que tem que estar claro aqui pra gente. Na tomografia de crânio, normal ou área de isquemia, AVC isquêmico. Normal
Tomografia normal, ou área de isquemia, AVC isquêmico. Tomografia com focos de hemorragia intrapacraniana no subaracnoide, né, aquele foco na meia-lua, ou outra etiologia, neoplasia, hematoma subdural, etc. Vou estar tomando outro protocolo, e aí de AVC hemorrágico. Então, aqui voltando, né, para o nosso caso, MS, 65 anos, confusão, hemiparesia esquerda, ataxia esquerda, 2 tomografias, para vocês verem. O mesmo paciente pode apresentar 2 tomografias. Pacientes diferentes, né, com os mesmos sintomas, apresentam 2 tomografias completamente diferentes, cara. Por isso que é importante fazer um exame de imagem do nosso paciente. Se for um AVC hemorrágico, 95% dos AVCs hemorrágicos a gente consegue visualizar em 1 hora na tomografia. O HSA que acaba se prolongando ali um pouquinho, né? Uns 5% dos HSAs que acabam se tardando, mas a gente consegue diferenciar. Então, paciente, confusão e com esses sintomas, vocês verem, não tem como fazer diagnóstico se não fizer um exame de imagem. Referência aqui, né, da New England, do Broach, desde 2000. E aí o paciente ali apresentando, então, estes sintomas com sinal da cerebral média, da artéria cerebral média, 50 minutos, 3 horas depois, 25 horas depois ali, ó, a área de penumbra já foi completamente acometida. Mas o que é importante com relação à tomografia é o que eu posso ver. Leve apagamento de sulcos cerebrais, tênue hipoatenuação dos núcleos da base ou sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Antes a gente pensava que, beleza, uma tomografia tem sinal da artéria cerebral média, aumento da densidade dela, beleza, protocolo de trombólise. Não tem, vamos deixar ali aparecer alguma coisa. Mas hoje a gente sabe, se a tomografia estiver normal ou tiver algum desses outros achados, cara, tromboliza. E o que é importante a gente saber com relação à tomografia? Nas primeiras horas, ela pode ser negativa assim, né? Normal em 30% dos pacientes. Em até 24 horas, ela pode ser normal em 50% dos pacientes. Ou pode ter também áreas hipoatenuantes maiores que 1/3 em até 6 horas. Isso é importante ficar claro pra gente. E aqui, nesses slides seguintes, vou estar mostrando para vocês com relação a cada ponto do AVC, terapêutica dele, né? Então, a tomografia, né? Fazer uma tomografia em tempo hábil, né? Assim que o paciente chegou, né? É nível 1 de evidência, foi recomendado e revisado pelo ano de 2013, daqui com relação a diretrizes de 2018 da Stroke. No final de 2018 saiu uma nova diretriz, um novo guideline com relação ao AVC isquêmico. E antes a gente pensava que tinha que fazer ressonância, enfim, não precisa, só fazer tomografia e tá ótimo. Se tiver ressonância, se tiver tomografia, vê o que é mais rápido e faz. Vê o laudo que é mais rápido e faz. Beleza? E nível 1A de evidência também é os locais, né, que estabeleceram estudos de imagem, pode em 20 minutos da chegada do departamento de emergência, em até 50% dos pacientes foram candidatos para trombólise ou trombectomia. Isso é importante, né? E por isso, nível 1A de evidência para tomografia, né? Antes se pensava então, né, que acometimento da cerebral média, né, ou hipoatenuação, enfim, não precisa de nada disso. Se a tomografia estiver normal e tivermos déficits neurológicos para o paciente, fazer a terapêutica para o paciente. Ou seja, isto aqui, né, esperar esses sinais alterados não trouxe benefício. Como também a hiperdensidade da cerebral média não é mais usado como critério para ter terapêutica ou não. E essa é uma nova recomendação e é a categoria 3, né? Ou seja, sem benefícios. Então, com relação à tomografia, continuando, né? Nível 1A, né? Se fizer ela em tempo, né? Antes e depois do trombolítico.
e sem evidência, então, né, com relação à ressonância, né, não precisa de ressonância, então, para excluir uma trombólise. Pode fazer só tomografia e já indicar a trombólise. Se a tomografia for normal, indica a trombólise, que o paciente vai ter mais benefício. E é isso. E para pacientes candidatos de trombectomia mecânica, né, imagem de carótida vertebral, carótidas ou vertebrais, né, em adição com a circulação intracraniana, é razoável providenciar uma informação adequada para o paciente, eleger ele para uma terapia endovascular, um planejamento endovascular para ele. Trombólise é importante para este paciente, certo? Certo aqui. Em pacientes selecionados, então, com 6 a 24 horas, é sabido, né, com relação à trombectomia. Hoje a gente sabe sobre isso. Nova recomendação, então, caindo por terra, o guideline de 2013. Isso teve uma modificação nesse guideline. Nível 1 de evidência, nível 1A. E é razoável também incorporar os status, né, na decisão clínica no paciente elegível para trombectomia, nível 2B. Ou seja, a gente vai conversar com o paciente, conversar com o familiar, tá de acordo com o procedimento, vamos realizar. E isso daqui acabou ficando um pouquinho, né, e deslocou ali, né, mas a gente tem que ficar ligado com relação não era para esse slide estar aqui, mas enfim, a gente tem que ficar ligado com relação a se o paciente está apresentando alguma alteração ali alérgica com relação à alteplase, né? Então tem como a gente fazer tomar terapêutica com relação a isso, né? Classe 2B ali, não precisa retirar a alteplase, né? Se precisar entubar, entuba. Se precisar, né, e isso a gente não pode, né, tardar, mas só também se o edema se limitar a for bem grande. E descontinuar então por hora a alteplase, administrar metilprednisona 125 mg endovenoso, administrar dinimidramina também 50 mg endovenoso, administrar também ranitidina 50 mg ou famotidina 20 mg. Caso contrário, né, se tiver angioedema, administrar então epinefrina, né, adrenalina 0,1%, subcutâneo ou nebulização. E cuidados para ele de suporte. E com relação ao sangramento, né, se tiver, então um paciente está com alteplase, se tiver algum sangramento, nível 2B aqui de evidência, parar a infusão de alteplase. Aqui, controlou isso, volta a alteplase, beleza? Teve o sangramento, parar a infusão de alteplase, e aí a gente vai pedir estes exames laboratoriais, né? É uma emergência com relação, então a gente tem que pedir uma tomografia, fazer um crio precipitado para ele e administrar, né, se o nível de fibrinogênio for menor do que 200. Ácido tranexâmico, né, infundir em 10 minutos. E interconsulta, né, que essa tabela acaba solicitando para a gente com um hematologista e neurocirurgião. E suporte, terapia de suporte para este paciente, incluindo manejo da pressão arterial, né, e temperatura, glicose, oxigenação, etc. Com relação à oxigenação, que o slide estava meio fora de ordem, mas enfim, com relação à oxigenação, não mudou com relação ao guideline de 2013, mas esse de 2018 ele só reforça para a gente com relação, e sendo nível 1 de evidência, e suplementação com oxigênio se menor que 94%. Se menor igual que 94%. Se acima, não precisa suplementação de oxigênio com catéter nasal. Não precisa.
E até que fala aqui, né? Oxigenação suplementar não é recomendada em pacientes não hipoxêmicos. Terapia hiperbárica que não é recomendada para pacientes, né, com, com AVC isquêmico, exceto se for causada por embolização de ar. Ou seja, né, o paciente lá, mergulhador, dependendo da pressão, nível do mar que ele tiver, deslocou uma bolha de ar, pronto. Formou um êmbolo, ali o paciente vai ter benefício na hiperbárica. Se não, não tem benefício, risco igual benefício. Com relação à pressão arterial, a pressão arterial pode flutuar, cara. Isso é com relação ao nervosismo do paciente, isso é comum. Mas a gente tem que ficar atento também se tiver hipertensão prévia, certo? Mas ela vai decrescer durante a fase aguda, com início nos 90 minutos iniciais de desenvolvimento dos sintomas. No estudo observacional, pacientes 139 milímetros de mercúrio acima, em 77% dos pacientes e maior que 184 de sistólica em 15% deles, dos que chegavam no departamento de emergência. Aqui está o artigo, né, de 2007, foi uma corte bem grande ali, né, então, em quase 560 mil pacientes, né, que, então, 77%, ou seja, 3/4 vão apresentar pressão maior que 140 e 1/4 vai apresentar maior do que 184 de sistólica. 1/4, né? Menos do que 1/4. E a pressão elevada, então, é claramente prejudicial, pois vai gerar encefalopatia, complicações cardíacas e insuficiência renal. Né? E teoricamente, a pressão moderadamente elevada pode ter benefício com promoção da perfusão cerebral, ou também pode ser prejudicial. E aí a gente fica num embate. Pô, que nível de pressão que eu preciso ter? E poderia ser prejudicial para exacerbação do edema, transformação hemorrágica, enfim. Aumentar o déficit focal e motor do paciente. E infelizmente a meta de PA não está cientificamente determinada, mas alcançar um range, né, de PA é determinante para a terapêutica do paciente, ou seja, não ficar em uma PA flutuante. E vários estudos também verificaram a relação da PA, né, de 120 de sistólica a 200 e diastólica de 80 a 110 e curso clínico favorável. Entretanto, outros estudos disseram que tiveram piores desfechos, né, na associação desses níveis pressóricos. Para isso, a gente tem que aferir a PA nas primeiras 2 horas de 15 em 15 minutos, de 2 a 6 horas de 30 em 30 minutos e acima de 6 horas de 1 em 1 hora. E com relação ao guideline de 2018 e a pressão arterial, hipotensão e hipovolemia devem ser corrigidos, né, com volume. Essa é uma nova recomendação da diretriz, né? Porque antes a gente pensava que não ia ter benefício, né? Ou vamos em dúvida do que ser feito ou não. Ou seja, hipotensão ou hipovolemia devem ser corrigidos na terapia de perfusão correta. E pacientes, né? Aqui é que nem a gente comentou antes, né? Menos do que 1,85 por 110, a terapia com difluminolítico pode ser iniciada, né? E antes disso, né, tem que estar com 18,5 por 11 na PA. E isso foi, né, a recomendação foi revisada de 2013. E é isso. Com relação às drogas hipertensivas, né, em paciente, não está bem estabelecido, né, o manejo delas, né, indução de... Mas é nível 2B. E foi, né, recomendado e não foi mudado com relação de 2013. Com relação então à temperatura, né, fontes de hipertermia maior que 38 graus devem ser identificadas, né, e tratadas com antitérmicos. Isso é nível 1C de evidência, né? Ou seja, um suporte adicional de recomendação foi mudada de 2013, né, de uma corte retrospectiva em larga escala,
né, que conduziu de 2005 a 2013 os pacientes que foram admitidos nas unidades de terapia intensiva na Austrália e Nova Zelândia e também no Reino Unido. E picos de temperatura nas primeiras 24 horas menos do que 37 graus e maior do que 39 graus foram associados também ao aumento do risco de mortalidade, comparando com a normotermia em quase 10 mil pacientes. Então, tendo essa corte em larga escala, nível 1C de evidência. Não tem benefício no momento hipotermia ao tratamento para os pacientes, ainda não foi bem estabelecido, mas pode ser ofertada, dependendo do contexto, em clinical trials, não no conceito fora de estudo, mas se tiver ocorrendo um estudo, pode ser utilizado a hipotermia e precisamos, né, de mais estudos com relação a isso, até também como ela é promissora, né, estratégia de neuroproteção para o paciente. Mas o benefício ainda não está provado, então o nível 2B de evidência pode usar, mas em estudos clínicos, não fora deles. Eles pensavam que, né, vai diminuir a progressão do AVC, enfim. E com relação à glicemia e o AVC isquêmico, né, então, nível 1 de evidência que hipoglicemia deve ser tratada, menor do que 60. E persistência de hiperglicemia nas primeiras 24 horas foram associados a piores desfechos do que a normoglicemia, né, do que índices normais. E então é razoável tratar a hiperglicemia, né, num range de 140 a 180 e prevenir a hipoglicemia. Nível 2A de evidência. Screening de disfagia, né? Então, nível 2A aqui é razoável, né, que o screening de disfagia pode ajudar, né, pode favorecer a linguagem em fala ou outro treinamento. Então, pode ser feito, né, mas posso tirar o paciente da fase aguda. Né? A avaliação então instrumental é razoável para estes pacientes que estão suspeitos de aspiração e verificar a presença ou ausência de aspiração em determinada fisiologia, por razões fisiológicas determinadas, né? Ou seja, está com o hormônio vesicular diminuído, né? A depender em base, então pode ter aspirado, então fazer screening de disfagia para o paciente, nesse caso é essencial para guiar a terapêutica dele e instituir uma sonda nasogástrica para esse paciente, uma sonda nasoenteral. Nível 2A de evidência. Não está bem estabelecido, né, sobre a escolha na evolução da testagem, mas, né, pode ser feito, né, e é isso. Com relação à nutrição, né, então a dieta integral começada 7 dias depois da admissão do paciente com AVC, nível 1 de evidência. Para pacientes com disfagia, é razoável iniciar a nasogástrica, né, para alimentação na fase aguda do AVC, começando então em 7 dias. E colocar uma gastrostomia percutânea nestes pacientes que persistem inelegíveis para dieta integral em até 2-3 semanas. Nível 2A de evidência. É seguro, né? Então, o suporte nutricional é razoável para considerar para esses pacientes, né? Nível 2A de evidência. E implementação da higiene oral. Com relação a esses protocolos, reduzem o risco de pneumonia depois de um AVC. Pode ser razoável. Então, o nível 2B, né, com relação à aspiração ou não aspiração, enfim. Né, um estudo de Sorensen, né, que ele comparou de 7,28%, né, com a higiene com relação à clorexidina, reduziu a pneumonia, né, em 7 contra 28% comparado com a história, com o controle de pacientes, né, sem o screening de disfagia em 24 horas e receberam uma sistemática terapia oral arbitrária com clorexidina.
né? Então, nível 2B de evidência, né? Uma higiene oral adequada para o paciente, né? Verificar se ele está com disfagia ou não, fazer o screening direitinho. Importante salientar aqui, nesse ponto da nutrição, é com relação à dieta enteral, né? Começando depois de 7 dias da admissão no paciente, e a dieta percutânea, né? Com gastrostomia, 2 a 3 semanas. Com profilaxia de trombose venosa profunda, né? Então, nível 1 de evidência aqui na adição de cuidados de rotina para o paciente, né? Como compressão pneumática, né? Intermitente, e também para reduzir o risco de trombose, né? Como também, né, a deambulação precoce. Isso é nível 1 de evidência, né? O benefício de dose profilática de heparina é nível 2B de evidência. Então, uma meta-análise recente, né, compreendeu, né, sobre intervenções com relação à heparina e com relação à AS, para ver qual que ia ter um benefício ou não, né, e ainda está, né, sobre, mas o benefício, né, para os pacientes ainda não está bem estabelecido, mas pode ser utilizado para evitar trombose venosa ou TEP. Venosa profunda ou um TEP. E é isso. Então, anticoagulantes profiláticos, né, não foram associados com uma significância, com um efeito significativo na mortalidade, né, ou na funcionalidade, no segmento deles. E isso foi, né, significativamente, né, para reduzir TEP para esses pacientes e também TVPs com relação aos assintomáticos. Mas foram estudos ainda que precisam, né, serem mais aprofundados, né, precisa de mais evidência sobre isso. Mas por enquanto tem benefício da dose subcutânea de heparina em pacientes imóveis, né? Ainda não está bem estabelecido, mas é nível 2B de evidência. Com relação à anticoagulação e o seu benefício, né, ainda está incerto, nível 2B de evidência. Então, né, os estudos mais recentes compreenderam, né, numa meta-análise, que a heparina de baixo peso molecular para evitar a TEP, né, foi incluída em larga escala, né, nesse estudo, nesse trial, né, e foram 2 trials e outros 2 trials pequenos comparando, né, de baixo peso molecular com a heparina, com a enoxaparina. E outros 4 pequenos estudos comparando, né, heparinoides, né, com a outra, e também não teve significância estatística de mortalidade ou efeitos quando comparados, e por isso precisam de mais estudos, ainda é incerto, mas nível 2B de evidência. E se o AVC for isquêmico, as meias de compressão elástica não podem ser utilizadas. Recomendação então modificada de 2016, né, que confronta também a ACC ou American Heart Association em 2015, e essa é uma não recomendação para pacientes. Mostra perigo com relação ao AVC isquêmico. Aumentar da etiologia, né, arterial, né, fazer novos êmbolos. Screening de depressão, né, então para o paciente ali que ele foi diagnosticado, os dois são nível 1 de evidência, né. O paciente, então, ele vai passar por uma escala de depressão e é recomendado, né, para otimizar o tratamento dele, né. Então pode ser ofertado para ele, mas a depender.
né? Isso muda a morbimortalidade desse paciente, sendo nível 1B de evidência. A ausência de contraindicações, né, e monitorados de perto mostrou sérios benefícios. Com relação à convulsão, então, se o paciente fizer uso, eu dou. Se ele não fizer uso, tiver uma nova convulsão, eu administro anticonvulsivante. Como profilaxia, cara, não tem benefício. Não é recomendado, categoria 3, né? E com relação ao edema cerebral e cerebelar, né, a ventriculostomia é recomendada no tratamento de hidrocefalia obstrutiva depois de um infarto cerebelar, nível 1 de evidência. Craniectomia descompressiva subhospital, né, ajuda nos pacientes que tiveram infarto cerebelar de causa para evitar a deterioração neurológica, nível 1B de evidência. E podemos considerar também a craniectomia descompressiva subhospital no infarto cerebelar, mas parece razoável, né? Sobre informar os membros, né? Etc e tal, nível 2B. Ou seja, diante desses casos, fazer craniectomia descompressiva. Pacientes que tiveram acometimento supratentorial aumentado, né, largo, né, grande, né, tem maior risco de complicações de edema, né, inclusive no aumento da pressão intracraniana, então nível 1C de evidência sobre craniectomia para esses pacientes. E pacientes com grandes infartos aumentam o risco de complicação para edema, né, infartos, né, de cerebral média, enfim, posterior, anterior, e infarto quando eu digo é com relação ao AVC, né, na isquemia. Mas, né, temos que monitorar o risco de edema de bem próximo desses pacientes, né, transferindo-os bem cedo, caso tiverem risco, né, de transformação hemorrágica ou tiverem risco de edema maligno, né. Então a neurocirurgia deve ser recomendada, nível 1C de evidência. Com relação ao edema cerebelar, né, em pacientes menores de 60 anos, né, com acometimento unilateral, né, deterioração, em 48 horas, a craniectomia descompressiva, então, na expansão, parece razoável, né, para reduzir a mortalidade. Então, o nível 2A de evidência. Então, paciente menos de 60 anos, com 48 horas, pode ser feito? Pode ser feito. Não vai ter tanto benefício, mas vai ter benefício. Então, ainda nível 2A de evidência. E pacientes maiores de 60 anos, né, já é nível 2B de evidência, mas ainda pode ser feito craniectomia descompressiva nesses casos, né, a depender de nova imagem e tal. Aqui mais um slide sobre o edema cerebral, cerebelar. Níveis 2A de evidência, né, terapia osmótica para pacientes com deterioração cerebral, foi associada com infarto cerebral, então é razoável, né, fazer a terapia osmótica para o paciente, nível 2A. E um uso breve de hiperventilação, né, mantendo a pressão de gás carbônico entre 30 e 34, parece razoável como tratamento para casos agudos, né. Hiperventilação é muito efetível, né, quando rapidamente, né, realizada. E parece que diminui o risco de vasoconstrição cerebral, né? Mas poderia piorar também a isquemia e a hipocapnia também poderia ser sustentada ou profunda. Então, né, a hiperventilação pode ser induzida rapidamente, mas deve ser brevemente, como possível, evitada se hipocapnia excessiva, né, menos do que 30. Ou seja, manter um target de 30 a 34 de pressão de gás carbônico. Hipotermia
né, ou, né, no risco, né, de isquemia cerebral, então não é recomendado, ou barbitúricos, para evitar, né, a progressão. E anticoagulação e AVCI, né? Como vocês podem ver, nenhuma aqui é nível 1A de evidência. Então, coagulação urgente com o objetivo de prevenir a recorrência de um AVC é nível 3 de evidência, não traz benefício para o paciente, pode até trazer um benefício de acordo com esse estudo aqui, que foi feito com relação à heparina, ou seja, não anticoagular. No entanto, o uso sábio da anticoagulação urgente de pacientes com estenose severa de artéria carótida interna de um lado, né, não é bem estabelecida, nível 2B. Ou seja, fazer posteriormente. Primeiro, tirar o paciente da fase aguda, verificar se ele está apto à trombólise ou não, fazer a trombólise e segue a vida. E aí a gente vê com relação à anticoagulação nesses pacientes, mas não de forma urgente. É seguro e benéfico, né? Numa anticoagulação para casos não oclusivos de trombo extracraniano, né? E em vigência de um AVC não está bem estabelecida, né? A segurança e benefício, né, de anticoagulação em casos de trombos extracranianos não está bem indicado ainda. E na presença também de orbigatrana, né, os NOACs, né, ou outro inibidor de trombina para tratamento com AVC não está bem estabelecido o benefício deles, mas outros ensaios clínicos precisam ser realizados, nível 2B de evidência. A segurança, né, dos inibidores do fator 10A no tratamento de AVC não está bem estabelecido também. E nível 1A de evidência, né, na administração de aspirina é recomendada nos pacientes com AVC em 24 a 48 horas depois do desenvolvimento. De momento, não dar. Ver se ele vai ser indicado para alteplase, né, e fez a terapia fez a terapia de trombólise para o paciente. 24 horas depois, considerar a aspirina para ele. Se não, não. Né? Então, 2 ensaios clínicos, né, verificaram as doses de 160 e 300. Né? E a dose de 160 a 300 traz suporte para o paciente. Né? E a recomendação foi modificada, né, no guideline então anterior, com uma dose de 325. E hoje a gente sabe que, tanto é que eles falam que não tem aumento de risco de hemorragia se iniciar a terapia anticoagulante antiplaquetária antes das 24 horas, depois da trombólise, quando comparado, né, com depois do início da trombólise, né, acima de 24 horas. Entretanto, né, o estudo foi sujeito, né, ele teve seus pontos ruins, né, com relação ao tempo de início da terapia antiplaquetária e anticoagulação, mas precisa ser verificado, mas administrar aspirina AS após 24 horas da trombólise, ou 24 horas a 48 horas depois do evento isquêmico que o paciente está apresentando para a gente. Eficácia então com tirofiban e eptifamide não está bem estabelecida, nível 2B. E a administração de glicoproteína 2B3A no receptor, seus antagonistas, como maximab, o tratamento é potencialmente perigoso para o paciente. Então, esse é um nível 3 de evidência. Pacientes que apresentaram com pequeno, né, um AVC de pequena escala, tratados 21 dias depois, com antiplaquetária,
dupla antiagregação, né, aspirina e clopidogrel, com 24 horas podem ter benefício de um novo evento isquêmico, né, num período de 90 dias. Então tem esse estudo que eles compararam entre 90 e 180 dias, né, que ocorreu na China. Foi uma corte da Chance Trial, e com relação ao risco, né, de verificar de os benefícios de fazer a dupla antiagregação, e parece ter benefício, né? Tanto é que evita, num período de 90 dias, um novo evento, ou seja, dupla antiagregação para o paciente e depois deixar apenas com aspirina. Ticagrelor não é recomendado no tratamento agudo de pacientes com pequeno AVC, em AVCs pequenos, sem benefício, nos 90 dias. Não teve melhora quando comparado com outro estudo que utilizou aspirina. E agentes neuroprotetores, né, farmacológicos, né, não tem benefício também. De expansão de volume, vasodilatadores, né, agentes hemodinâmicos, sem benefício, sem benefício, sem benefício. Nível 2B, né, que teria aqui algum benefício, né, a pacientes no tratamento deles, mas ainda não está bem estabelecido. E antes a gente pensava, né, que hemodiluição, né, a expansão de volume ajudaria num caso de AVC, e isso traz malefícios para o paciente, né? Não traz nem benefício, né? E às vezes os malefícios até se superam com relação aos riscos, né? Então nível 3 de evidência. A administração então de alta dose de albumina também não é recomendada, né? São feitos vários estudos com relação a diversas coisas, mas sem benefício. Fala galera, se você chegou até aqui e assistiu o vídeo inteiro, e a primeira parte também, eu te dou os parabéns. Que tentei trazer o meu conhecimento e contra-argumentar a diretriz da Stroke de terapêutica de 2018, e espero que vocês tenham gostado e entendido. Tem alguns pontos pormenorizados que tem que ficar claro pra gente, tem muita coisa que está em estudo, tem muita coisa que a gente ainda não compreende, mas sobre o que a gente compreende, nível 1A de evidência, nível 1B, nível 1C de evidência pode ser instituído como terapêutico para o nosso paciente, deve ser instituído. Nível 2A, a gente ainda, entre aspas, deve instituir como terapêutica. Nível 2B, nível 2C, a gente tem que ficar atento e até mesmo individualizar com relação ao tratamento para cada paciente. E nível 3, aí a gente já fica na corda bamba, né? Porque os riscos não superam os benefícios não superam os riscos, é aquela coisa, então. E nível 4 só traz malefício. E tem muita coisa em estudo, muita coisa ainda vai mudar daqui para frente, mas essa aula aqui foi montada em junho de 2019. Espero que vocês gostem e façam um bom proveito dela, ou ao menos tentem tirar um proveito disso que vocês acabaram de assistir. E é isso. Desculpa ter ficado grande demais, e o término também tá ficando grande, mas a dor do parto é grande e eu tenho que partir. Um abraço, deixa seu like, se inscreve no canal. E eu não tenho conhecimento todo, eu vou acabar esquecendo tudo que eu disse aqui no vídeo lá pra frente. Mas se você tiver alguma dúvida, coloca aí. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, coloque aí. E é isso aí. Um abraço e fui.